bebê da grávida da 222 de Round 6 ali vai ser um dos pontos que vai salvar a vida dela em um dos jogos ali na última temporada da série, justamente porque vão encontrar uma brecha no jogo, e é isso mesmo. E a questão sobre o Ji-hoon e o Frontman se enfrentando no jogo final, um jogo todo bolado para que eles se enfrentem e os dois acabem morrendo no final. É possível que isso aconteça? E os jogos que estão desenhados na parede, esse jogo que apareceu no teaser, qual que é daqueles jogos lá? Ou simplesmente não tem? Qual que é a explicação pra isso? Meu querido, esses são alguns dos pontos que eu vou responder sobre a terceira e última temporada de Round 6. Se você quer saber, cola aqui, vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Round 6, terceira temporada, porque, assim, tá chegando cada vez mais próximo, falta aí aproximadamente um mês e meio pra estreia, em breve a gente deve ter trailer também, né? Vamos responder os comentários de vocês dos principais pontos a partir do teaser, porque surgiu muita coisa interessante que inclusive eu nem peguei aqui no canal, então esse vídeo acaba que vai ser muito útil pra explicar muito ponto. Mas antes, deixa o like, ajuda muito na divulgação e não se esqueça de se inscrever no canal pra você não perder nenhuma novidade da cobertura de Round 6, dia 31 tem trailer. Eu não entendi, esse jogo dos times vai ser qual dos jogos? Porque não parece ser nenhum dos jogos que estava desenhado nas paredes do dormitório. Pois é, tá aí um ponto que tem muita gente questionando sobre isso, e eu juro que eu parei pra poder analisei a segunda temporada de novo e diversos outros pontos, e realmente é difícil encontrar algo compatível. A gente sabe que na primeira temporada os desenhos na parede ali do dormitório representavam todos os jogos que iam ter ali, né? No caso, nessa segunda temporada que passou, os desenhos na parede do dormitório representam só os jogos que vão ter na terceira, só os jogos finais, que já é uma mudança. E aí, assim, a galera tava teorizando, desse aqui, Monkey Bars, que é aquele de pendurar assim, que tem parquinho de diversão de criança. E desse outro aqui, algo como um xadrez humano, ou um xadrez normal, ou uma batalha naval. São os dois únicos desenhos remetentes a jogo, fora uma escrita que tem ali, que eu já falei num vídeo, mas que os únicos que remetem a jogo, mas que nenhum deles parece se conectar com esse teaser que saiu agora recentemente, né, que foca especificamente num jogo, na parte das bolas, que eu já expliquei que a parte das bolas é pra selecionar os times, quem vai ficar do lado vermelho e do lado azul, depois eles são jogados numa arena, num labirinto, pro pessoal do time vermelho com facas perseguir o pessoal do time azul que estão com chaves pra abrir portas, sendo que, pelo que eu falei inclusive num vídeo recente, o detalhe do 333 lá, a gente vê que é possível trocar de time, e no teaser dá pra ver tanto ele no final no time vermelho, como no início no time azul. E assim, isso não é uma brincadeira de criança comum e tudo mais, só se for simular um pique-esconde, alguma coisa assim, ou um pega-pega, ou um polícia-ladrão, alguma coisa nesse sentido, mas de qualquer jeito ainda não parece tanto, e não tem nada a ver com as escritas na parede. Eu tentei ver se tem a ver com esse xadrezinho aqui, mas não parece, muito menos com o de se pendurar. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo, né? A tendência é que depois esses dois jogos aqui sejam na sequência, mas ainda assim é esquisito, porque a tendência é que o jogo que apareceu no pós-créditos dos dois bonecos lá tende a ser o segundo jogo que vai aparecer nessa temporada, e também não parece ter a ver com o xadrez ali e os negócios de ficar pendurado. E inclusive tá gerando vários comentários também como esse aqui, ó. E o Monkey Bars foi cancelado? É esse que a gente imaginava que seria o jogo mais difícil da temporada. Assim, por mais que nada que a gente viu até agora da temporada seja compatível com esses desenhos, tipo, eu acho que a única coisa compatível é esse desenho aqui, com a imagem do porquinho lá no último jogo, que você vê que a maioria da galera morreu, porque tem muito dinheiro nele, e o chão tá em xadrez, o máximo que dá pra alinhar com esse desenho na parede. Mas voltando ao que eu tava falando, mesmo assim, mesmo não sendo compatível com nada, por exemplo, esse dos personagens pendurados, eu não acredito que vão cortar, porque se estava na parede, é porque algo relacionado a isso vai acontecer. Então, ou na verdade, o jogo dos bonecos ali, um na frente pro outro, que tá sendo cotado como um pular cordas, na verdade é esse do pessoal se pendurando, que não parece nem um pouco, mas ou é isso, ou aquele ali é um jogo extra, e não vão ter só 3 jogos nessa temporada, vão ter mais. Sei lá, é o melhor pra imaginar, mas na minha opinião, se tá na parede, vai ter o jogo. Nesse teaser não deu nenhum spoilerzinho do líder mundial, né? Então, na verdade, pode ter dado sim. Assim, não tem nada no teaser que indique o líder mundial é esse, não, mas com base nas informações que a gente teve desde o início do ano, tipo, quem acompanha aqui, aqueles vazamentos, aquelas coisas, sabe que teve um monte de informação que foi extremamente certa, que tipo, tá bem encaminhado. Com base naquelas informações, é dito que vai ter um líder mundial e que vai ter a esposa dele, inclusive, envolvida ali. E nesse teaser, a gente viu que os VIPs estão de volta, e no meio dos VIPs tem uma mulher, a primeira mulher VIP confirmada na série até agora, aquela que tá ali de vestido vermelho. E analisando naquele outro vídeo que eu fiz de detalhes recente, eu falei que poderia fazer sentido o líder mundial tá aqui do lado dela como VIP, porque só existe uma pessoa nas duas cenas que aparecem os VIPs que tá do lado dela sempre, que é esse cara de terno no meio.
esse careca que tá de smoking. Nessa cena ele tá do lado dela, inclusive tá centralizado no meio dos 5 VIPs, o que faria mais sentido pra ser um líder. E na outra cena da mesa, ele é o cara sentado acima dela ali, na esquerda dela, né? Sendo que o que tá sentado aqui na direita, na outra cena não tá do lado dela, que é o cabeludo. Fora que nessa mesa também ele tá frente a frente com o frontman, exatamente no lado oposto da mesa, centralizado também. Então, se um desses VIPs que apareceu for o líder mundial, a minha aposta seria pra esse. Mas assim, né, realmente faltam coisas, talvez no trailer oficial que sai dia 31 entreguem mais sobre isso. E assim, vai sair coisa demais. Então, se você não é inscrito, não deixe de se inscrever que vai ter muito vídeo. Se todos morreram, como vai acontecer a Rebelião 2? É a segunda rebelião que tá sendo cotada pra ter nessa temporada. Vamos lá, ele fala todos morreram, justamente por causa dessa imagem que eu falei recentemente, do porquinho ali, que parece se referir ao último jogo, tá cheio de dinheiro, significa que a maioria esmagadora morreu, só que ele não tá na tampa, então significa que é possível que de 3 a 4 jogadores ainda possam estar vivos. Mas assim, tá, isso não seria suficiente pra fazer uma grande rebelião. Mas é aí que tá, as informações que a gente tem desde o início do ano que indicam uma rebelião que vai acontecer na temporada, eu ressaltei aqui diversas vezes, não seria uma rebelião como a rebelião que teve na segunda. Todo mundo junto, tiroteio, guerra armada, violenta. Não. Se realmente acontecer uma outra rebelião nessa temporada, vai ser uma rebelião silenciosa, em que eles vão infiltrar poucas pessoas do lado do Ji-hoon, poucas pessoas junto com ele ajudando e em silêncio nas escondidas, entendeu? Seria mais uma rebelião assim. E tem como fazer, mesmo com 4 participantes, alguma coisa assim. Ou você pode pensar também que a rebelião vai acontecer antes desse último jogo e vai morrer mais pessoas na rebelião, por isso que fica só essas no último jogo. Agora pega esse raciocínio aqui que é bem interessante. Eu peguei duas coisas juntando todas as peças de todos os vídeos que vi. Lá no início da segunda temporada, quando começam os jogos, eles precisam assinar o papel, o contrato, e lá diz que somente uma pessoa pode morrer. Se a pessoa infringir a regra, só ela vai morrer. Supostamente a 222 pode parir o bebê no meio do jogo, isso causando conflito entre os jogadores, mas não no primeiro jogo, e sim talvez no segundo. Então se ela perder e ainda tiver com o bebê dentro da barriga, eles não podem matá-la, pois estava no papel. A segunda coisa que eu percebi é sobre o marinheiro, que ele tá no time azul. Ok, vamos pra esse ponto, porque apesar de não estar confirmado, faz sentido. Vamos lá. Na teoria dele, a Jung-hee, a 222, a grávida, que aparece chorando no final do teaser, vai encontrar uma brecha pra sobreviver em um dos jogos a partir de uma questão do contrato. Realmente, no início, eles assinam um contrato que diz que cada jogador que perdeu o jogo, ele mesmo vai ser eliminado. Mas, basicamente, em um dos jogos, pode ser que a Jung-hee, enquanto ainda esteja grávida, perca, mas eles reclamem dela estar grávida, que não pode ser eliminada. Se você for raciocinar, o fato dela estar grávida poderia ferir alguns dos princípios da ilha, porque por mais maldosos e loucos que eles são, matam pessoas friamente, eles seguem regras. Até mesmo quem manda na ilha, o próprio frontman, segue regras. E vale lembrar que no início do ano, uma daquelas informações que tinham saído, né, que muita coisa tá se alinhando aí, uma delas dizia que realmente a Jung-hee, a 222, vai ter um jogo que ela vai perder e o Ji-hoon, o protagonista, vai convencer o frontman de não matar ela. A gente não sabe ainda se essa informação é confirmada, mas faz total sentido pra teoria que o queridíssimo mandou aqui, se conectaria demais. A Jung-hee perder em um dos jogos, naquele primeiro mesmo do faca e chave, sei lá, ela não conseguir cumprir a meta de caçar um do membro azul, que a gente viu que ela vai estar no vermelho, é o time que tá com faca. O pessoal com faca aparentemente tem que matar pessoas do time azul pra poder ganhar, pra poder conseguir passar da fase enquanto o tempo tá correndo no cronômetro. Às vezes ela não consegue, não tem a capacidade de matar a pessoa que ela tá perseguindo do azul e por isso ela tá destinada a ser eliminada. Nisso, o Ji-hoon pode entrar no meio do caminho e reclamar pro frontman que isso seria contra as regras, porque são 2 seres vivos, são 2 indivíduos. Não poderia eliminar a Jung-hee porque a criança, inclusive, nem participa do jogo. Mataria 2 pessoas, feriria as regras. Às vezes, isso pode fazer com que o frontman abra brecha e deixe a Jung-hee viva, pra que mais pra frente na temporada ela morra por conta do parto e as complicações. Não sei, mas faz total sentido com o que saiu no início do ano. Belo comentário, bela observação, poderia ser uma ótima brecha pra ela escapar de um dos jogos e dar aquela falsa esperança na gente pra depois matarem ela. Ji-hoon e frontman vão morrer, um matará o outro. Vamos lá com esse ponto aqui, porque dentre as diversas apostas que tem pro final dessa temporada, que é o final da série, a gente tem a aposta de que o Ji-hoon vai morrer se sacrificando, salvando todo mundo. Tem a aposta de que o frontman, todo esse tempo, na verdade, é um infiltrado que tá ali, que vai se provar do lado do Ji-hoon, eles vão trabalhar juntos e vão vencer tudo aquilo. Tem a aposta de que o final do Ji-hoon vai ser indefinido, que tem uma grande probabilidade disso acontecer também, mas também tem a aposta de que o Ji-hoon e o frontman vão morrer juntos. Porque se for ver os dois oponentes dessa série, o princípio final, principalmente do jeito que terminou a segunda temporada, é muito isso. Querendo ou não, os principais personagens, a trama acontece em torno dos dois. É os dois que permitem a história fluir, principalmente a partir da segunda temporada. E eu falo isso por quê? Porque no início, é o frontman que dá essa chance para que o Ji-hoon ingresse
aparece novamente no jogo. E ele faz isso por quê? Porque ele tem o objetivo de dar uma lição pro Ji-hoon e pra ele ver que, tipo, não é assim. Ele não dá pra bancar o herói. O Frontman sabia que o Ji-hoon ia ingressar no jogo e ia tentar alguma coisa pra acabar com aquilo. Tanto que teve a rebelião e ele conseguiu dar a volta por cima do Ji-hoon. E como que a gente fecha a segunda temporada? Com o Frontman falando pro Ji-hoon: gostou de bancar o herói? Agora fica aí e veja as consequências do que você fez. Tipo, o princípio é mostrar pro Ji-hoon que não importe o que ele lute, ele não vai conseguir. É uma batalha entre os dois. E o Ji-hoon do lado dele tentando ser o herói e, tipo, provar pro Frontman que ele consegue derrubar aquilo. Então, se tratando de uma série que tem esses opostos, nada mais justo do que no final os dois terem um embate, ser um último jogo entre os dois, alguma coisa assim. Lembrando que tem informações também do início do ano de que o líder mundial que vai chegar nesses jogos vai perceber que o Frontman tá maneirando demais com os jogadores e vai colocar ele pra jogar um jogo contra alguém. E se fosse contra o próprio Ji-hoon? Tem possibilidades assim, mas assim, não dá pra cravar nada. Tipo, nas minhas opiniões, com base em tudo que eu vi do início do ano, tudo que eu vi de vídeo e coisas que saíram aí, eu não acho que vai ser assim. Eu acho que realmente o Frontman deve morrer e eu acho que o Ji-hoon vai ter um final indefinido. Tá, vai ficar em aberto o final dele. Ah, João Vitor, mas é o final da série, eles não podem fazer isso. Podem fazer isso, podem, porque vai ter spin-off e eles podem continuar depois. Vocês acham que todos os vermelhos vão matar os azuis que são próximos deles? Se for essa proposta do jogo, não imagino a velhinha caçando filho. Claro que tem muito mais pessoas que podem matar os adversários, mas creio que os aliados vão se evitar. E ela começou a escrever mais creio que e aí parou por isso. Assim, minha opinião, eu falei inclusive no vídeo de análise do teaser, no primeiro vídeo, e nos outros também eu repeti, né? Essa situação, por exemplo, de família de sangue, que envolve coisas que não tem como nem eles abrirem mão disso, o Young-sik e a Jeon-ja, realmente aqui eles não vão matar o outro, não vão ficar ali frente a frente o outro e um vai ter que matar o outro. Não acho que isso vai acontecer. Se tiver, um vai tirar a própria vida pra não ter que matar o outro, mas aí que tá, eles devem se ajudar. Só que aí devem ter outras situações de amizades fortes que vão ser obrigados a matarem um ao outro. Isso deve acontecer. Nesse de família não, mas o outro vai ter. Esse vai ser um jogo que vai mexer muito com o dilema de amizades, conexões. Round 6 é assim, é pra fazer a galera sofrer, pra fazer a galera ter um dilema do que fazer na vida, sacrificar uma coisa pra ter outra, isso sempre correndo o risco de perder sua própria vida. Você ignorou completamente o Young-sik, pois ela estar chorando pode não ser pela Jeon-hee, mas sim pelo Young-sik, que provavelmente será eliminado no faca e chave. E a ausência da faca pode ser justamente porque usou ela nesse jogo e acabou tendo confiscada, ter o azar de deixar cair em determinado lugar. Então, esse comentário é especificamente sobre essa cena do teaser, que a gente tem a Jeon-ja ali abaixada chorando, né? Muito provavelmente quem comentou isso não viu meu vídeo primeiro que eu fiz de análise do teaser, porque nele eu falei. Tem possibilidade dela estar chorando por morte do filho? Tem, mas eu acredito que pode ser outra coisa. Por quê? Porque se você vê o fundo, ela não tá no meio de um jogo. Eles não estão de colete, nem nada. Eles estão no momento de votação lá no dormitório. Você vê a parede do dormitório ali, com os quadriculados. Todo mundo no momento de votação, a cor roxa ali, essas iluminações de fundo, é porque tá tendo votação. Num dos vídeos eu falei que existe possibilidade dela estar chorando aí pelo simples fato de que perderam na votação de novo, né? Eles não conseguem ganhar com o X ali e vai ter que continuar obrigatoriamente. Ela tá sofrendo por isso, às vezes o filho ainda tá vivo, até porque eu acho que quando o filho morrer, ela vai morrer junto. Não acho que vai ter uma diferença grande. E outra coisa, não faria sentido o filho ter morrido dentro do jogo e ela só chorar agora no dormitório. Só se levasse o caixão depois, ela não ficar sabendo, mas não acho que é isso. Eu acredito mais que ou é votação ou tem a ver com a questão da Jeon-hee grávida, tendo morrido. Porque a Jeon-hee, sim, tem possibilidade dela morrer fora do jogo, no dormitório, se safar de um dos jogos por brecha ali, de acordo com as informações, e fora do jogo iniciar trabalho de parto e não ter muita forma de dar um parto normal e tal, a Jeon-ja ter que utilizar da faquinha que ela tem no cabelo pra poder fazer o parto cesárea, Jeon-hee perder muito sangue e morrer nessa situação, porque eles não têm muita opção ali. Essa é inclusive uma das informações do início do ano que saíram também, que se conectaria demais com essa cena, faria total sentido, já que nessa cena a Jeon-ja tá sem a faquinha no cabelo, ela já teria usado, tá no dormitório, a Jeon-hee acabou de morrer, poderia ser também. Minha opinião, ou é votação ou é morte da Jeon-hee. E se a cena do caixão já for no final e o Ji-hoon realmente estiver morto? Não. Apenas não. Essa é a minha resposta. Não. Eu te garanto que a maior parte dessas cenas que estão nesse teaser, né, principalmente a primeira parte, o início dele ali, são mais do início da temporada. Esse teaser foca muito mais no início da temporada do que no final. Cenas que são referentes mais ao final da temporada são aquelas mais rápidas, essas aí que estão no finalzinho do teaser. Então eu acredito mais que a questão do caixão do Ji-hoon é mais no início, bem no iniciozinho, bem no primeiro episódio, sequência ali da rebelião. Tudo se inclina pra isso. Não acho que ele vai morrer, que isso é um adiantamento
momento do final eles entregariam um spoiler tão descarado assim de uma vez. Comenta aí o que você acha também, né? Em breve eu trago outro vídeo de comentário se vocês quiserem, mas vai ter mais detalhes, tem mais coisas sobre o Round 6 pra gente comentar. Lembrando que também tá chegando o trailer e vai ter mais. Se um teaser desse aqui de 1 minuto rendeu aí uns 6 vídeos, né, até agora, o trailer, que vai ser o dobro de tamanho disso aqui, vai entregar mais, você não tem noção. Então se inscreva pra você não perder, deixa o like, ajuda muito na divulgação. Já já eu tô de volta, no mais é isso aí, um abraço, fui!